Em 28 de fevereiro de 2025, os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar contra o Irã. E em menos de 72 horas, 20% de todo o petróleo que circula no mundo parou. E meu amigo, o barril de petróleo saiu de US$ 61 no começo do ano para mais de US$ 118 em março, quase o dobro em 3 meses. O maior salto em quase 4 décadas. Mas olha, o problema aqui não é o petróleo. O problema é o que vem depois: inflação subindo, juros subindo, crescimento global caindo. E o Banco Mundial já revisou para baixo a projeção de crescimento do planeta inteiro. Mas antes de entrar no conteúdo, preciso te fazer uma pergunta honesta. Você já reparou que toda vez que acontece um evento geopolítico grande, a mídia cobra a guerra? Mas ninguém explica o que aquilo significa para o seu bolso? Ela cobre os ataques, cobre os mísseis, cobre a resposta diplomática, mas não explica por que o combustível foi lá em cima, por que os juros não vão cair tão cedo, por que o Brasil sente isso, por que a sua vida cotidiana muda por causa de um conflito que acontece a 12 mil quilômetros daqui. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou te explicar com dados reais, com fontes sérias como o FMI, o Banco Mundial, a IEA, a Wood Mackenzie, o que a guerra reconfigurou de forma permanente na economia global. Quem ganhou, quem perdeu, o que muda na ordem energética mundial, o que significa para o Brasil, para a América Latina como um todo e para qualquer pessoa que lida com dinheiro nesse planeta. E só para deixar claro, os 3 últimos pontos são os mais importantes e quase ninguém está falando sobre eles. Bom, primeiro vamos ao contexto, porque sem contexto nada faz sentido. No dia 28 de fevereiro de 2025, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã, na intenção de atingir instalações militares, infraestrutura nuclear e a liderança do regime. A resposta iraniana foi imediata: mísseis e drones em direção a Israel, bases americanas e aliados regionais. Até aí, parecia mais um episódio de tensão no Oriente Médio. Mas aí veio o movimento que sacudiu a economia global de verdade. No dia 2 de março, o Irã fecha o Estreito de Hormuz. Se você não sabe o que é isso, preste atenção, porque é um dos pontos geográficos mais estreitos do planeta. O Estreito de Hormuz é um corredor marítimo com apenas 33 quilômetros na sua parte mais estreita, que conecta aí o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. E por ele passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo, além de aproximadamente 20% do comércio global de GNL, gás natural liquefeito. Fecha esse ponto e você tira do mercado a produção da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Catar de uma só vez. Não tem desvio fácil, não tem rota rápida. Fechou o estreito, o mundo sentiu e o mundo sentiu na hora. Em semanas, o petróleo tipo Brent, referência global, passou de 61 para US$ 118 por barril. E foi aí que o Trump entrou em ação e anunciou um cessar-fogo temporário. Os preços caíram um pouco, o mercado voltou a respirar, mas, e aqui está o ponto central do nosso vídeo, o dano já estava feito. Pensa comigo numa analogia simples. Você está dirigindo numa estrada, bate numa lombada em altíssima velocidade e danifica o eixo do carro. O carro ainda anda, mas o dano está lá. É só uma questão de tempo para você começar a sentir as consequências. Com o choque do petróleo, funciona exatamente assim. O preço do petróleo não afeta só o que você paga na bomba de gasolina. Ele está embutido em quase tudo que você consome. Transporte de mercadorias, fertilizantes para a agricultura, produção industrial, embalagens plásticas, energia elétrica em países que dependem de termoelétricas. Quando o preço do petróleo dobra, essa pressão percorre toda a cadeia produtiva. Leva tempo para chegar no consumidor final, mas ela chega. E a escalada disso foi enorme. Segundo a Agência Internacional de Energia, IEA, nos meses seguintes ao fechamento de Hormuz, os estoques globais de petróleo caíram mais rápido do que em qualquer período desde a crise de 1973. A capacidade ociosa da OPEP, que seria a válvula de escape, já estava baixa antes da crise, em torno de 3,5 milhões de barris por dia. Insuficiente para compensar o que o Golfo Pérsico deixou de entregar. E o resultado prático foi simples e brutal. Menos energia no mercado, igual a mais demanda mantida, igual a preços explodindo. E quando os preços de energia explodem,
a inflação global vai junto. E aqui é onde a coisa começa a bater na sua vida de forma muito mais concreta. Nos Estados Unidos, a inflação subiu pelo terceiro mês consecutivo, chegando a 4,2% ao ano em maio de 2025. Isso pode parecer pouco para quem viveu aí nos anos de 1970 ou nos anos de hiperinflação no Brasil. Mas, para uma economia que estava em janeiro projetando queda de juros, isso é uma virada brutal. Wall Street, que esperava um ciclo de corte de juros, agora projeta que o Federal Reserve vai aumentar os juros ainda em 2026. Na Europa, o Banco Central Europeu já subiu a taxa para mais de 3% e citou diretamente a guerra no Oriente Médio como causa das pressões inflacionárias, assim como no Brasil, que a inflação voltou a subir, forçando os juros a se manter em 14%. Mas por que isso importa para você? Porque juros mais altos significa crédito mais caro, financiamento mais caro. Empresas que se endividaram estão pagando aí mais caro para rolarem suas dívidas. Países emergentes, como o Brasil, estão sofrendo fuga de capital porque o dólar está ficando cada vez mais atrativo. E governos que já estavam endividados tendo que destinar uma fatia ainda maior da receita para pagar só os juros da dívida. O Banco Mundial colocou isso em perspectiva. O crescimento global deve recuar de 2,9%, que era em 2025, para 2,5% agora em 2026. E esse número pode ser revisado para baixo novamente, dependendo aí da duração do conflito. Agora vem uma das partes mais fascinantes e mais ignorada dessa história. Esse conflito não é apenas uma crise, ele está redesenhando permanentemente a ordem energética global. E isso tem vencedores e perdedores muito claros. Vamos por parte. O Estreito de Hormuz não é mais confiável. Mesmo que tecnicamente ele esteja aberto hoje, o Irã demonstrou que pode fechá-lo a qualquer momento, ou seja, o risco que existe agora é permanente. Maurici, ex-executivo-chefe do FMI, disse com todas as letras: "Acho que o estreito nunca mais vai voltar ao nível de certeza de livre passagem ao qual estava acostumado." E isso tem consequências imediatas no comércio marítimo. Os prêmios de seguro para navios que passam pela região dispararam. Algumas seguradoras simplesmente se recusam a cobrir rotas pelo estreito sem um adicional aí substancial de risco de guerra. Isso encarece o frete, e frete mais caro encarece tudo que chega pelo mar. E no comércio global, quase tudo chega pelo mar. Dentro da OPEP, a guerra também criou uma ruptura importante. As tensões entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita se aprofundaram e os Emirados Árabes saíram da OPEP. E uma OPEP mais fraca e fragmentada significa menos coordenação de produção, mais volatilidade de preço e mercados de petróleo cada vez mais imprevisíveis. Para completar, o presidente Vladimir Putin recebeu a Arábia Saudita como convidada de honra em São Petersburgo, sinal claro de que a aliança russo-saudita está se consolidando, criando um eixo de produtores de energia fora da órbita americana. Uma pausa rápida aqui. Se você chegou até esse ponto, você já entendeu que o assunto é muito mais profundo do que a cobertura padrão está mostrando. E se você quer continuar sendo a pessoa que entende o que acontece na economia global antes de todo mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente faz exatamente esse tipo de análise toda semana aqui no canal, com dados, fontes e sem achismo. Já se inscreveu? Então, bora continuar, porque a partir de agora a coisa fica ainda mais interessante. Bom, toda crise tem dois lados. Enquanto alguns sangram, outros colhem. E nessa guerra, os vencedores são bastante específicos. Primeiro vencedor, a China. Essa é a conclusão direta dos analistas da Wood Mackenzie, uma das maiores consultoras de energia do mundo. Abre aspas. A China parece ser uma vencedora incontestável, fecha aspas. Mas por quê? Porque quando o mundo percebe que depender de petróleo do Golfo Pérsico é um risco existencial, a alternativa é acelerar a transição para a energia renovável. E quem domina a produção de energia renovável? Ela mesmo, a China. Turbinas eólicas, China. Painel solares, China. Baterias de armazenamento, China. Cabos de alta tensão, transformadores, software de redes elétricas, quem?
China. A cada país que decide diversificar sua matriz energética, a China amplia influência estratégica e relevância geopolítica. Segundo o grupo de vencedores, produtores alternativos de petróleo. E o Brasil, Venezuela, Colômbia, Argentina e Guiana estão expandindo a capacidade de produção, exatamente no momento em que o mundo busca fornecedores fora do Oriente Médio. Isso é uma janela de oportunidade histórica para a América Latina. A Petrobras e os campos de pré-sal brasileiro têm uma relevância geopolítica que nunca tiveram antes. Terceiro vencedor, a Rússia. O governo Trump suspendeu temporariamente as sanções impostas à Rússia, permitindo que Moscou expandisse seus lucros com exportação de petróleo no momento em que sua economia estava sob pressão. A Rússia, segunda maior produtora de petróleo e gás do mundo, saiu da crise com mais espaço de manobra do que entrou. Agora, o outro lado da moeda. Primeiro perdedor, os países importadores de energia asiática, como Coreia do Sul, Japão, Índia, países do Sudeste Asiático. Esses países dependem profundamente do petróleo do Golfo. Sem essa confiança no Estreito de Hormuz, eles enfrentam uma escolha difícil: pagar preços altíssimos pelo petróleo desviado ou buscar alternativas rápidas. No caso da Coreia e Japão, eles voltaram para o carvão, mais poluente, mais disponível. O Banco Asiático de Desenvolvimento registrou uma demanda sem precedentes por empréstimos emergenciais de países da região para tentar estabilizar suas economias. Segundo o perdedor, os países do Golfo em geral. Contra-intuitivo, mas verdade. A vulnerabilidade que o conflito expôs abalou profundamente a confiança na estabilidade da região. O ex-executivo do FMI foi direto de novo. O dinamismo das economias do Golfo pode ser prejudicado pela vulnerabilidade que demonstraram, o que aumenta aí o poder de barganha do Irã na região. Investimentos estrangeiros em projetos de longo prazo no Golfo vão exigir um prêmio de risco muito maior daqui para frente. Terceiro perdedor, as economias emergentes endividadas. Com juros altos nos Estados Unidos e Europa puxando capital para fora dos emergentes, dívidas soberanas ficaram mais caras de rolar. Países com dívidas em dólar sofrem duplo golpe. Dólar mais forte, mas juros mais altos. Spreads de crédito soberano subiram para vários países em desenvolvimento e agências como Moody's e S&P já sinalizaram aí revisões de perspectivas. Agora, esse é talvez o efeito mais estrutural de longo prazo e tem uma ironia profunda aqui. Uma guerra pelo petróleo pode estar acelerando o fim da era do petróleo. Dan Walter, do grupo de pesquisa em energia Amber, com sede em Londres, colocou assim: o que há 5 anos talvez mal fosse competitivo, agora já é, com clareza, mais barato. Ele está falando da energia solar e eólica. E os números confirmam isso. Em abril de 2025, pela primeira vez na história, energia eólica e solar geraram mais eletricidade no mundo do que o gás natural. É uma virada histórica. Mas por que isso agora? Porque o choque energético atual é o segundo em 4 anos. O primeiro foi em 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. 2 choques em 4 anos. Governos, empresas e consumidores aprenderam uma lição cara. Depender de uma fonte de energia concentrada geograficamente é um risco político e econômico inaceitável. E as renováveis, tecnologicamente, estão prontas para responder. O LCOE, custo nivelado de energia, que é basicamente o custo real para produzir 1 megawatt-hora de cada fonte, hoje favorece solar e eólica em boa parte do mundo. Veículos elétricos estão mais acessíveis, baterias solares de armazenamento estão mais eficientes e baratas. O retorno de investimento em energia renovável, que antes levava décadas para se pagar, agora pode ocorrer em 2 anos, segundo analistas do setor. Claro que há um porém importante nessa história. Essa transição leva tempo. Infraestrutura de energia não se constrói da noite para o dia. Por isso que países como Coreia e Japão voltaram ao carvão no curto prazo, não por opção ideológica, mas porque era o que estava disponível com urgência. A transição vai acontecer, mas ela passa por um período de turbulência antes de chegar à estabilidade. Agora vou trazer isso um pouco mais para perto de você. O Brasil tem uma posição interessante nesse cenário.
Por um lado, o país é exportador de petróleo e, com os preços altos, a Petrobras e o setor de óleo e gás brasileiro têm uma janela aí de receita excepcional. O pré-sal brasileiro se tornou estrategicamente mais valioso no olhar do mundo. Brasil, Guiana, Venezuela, Argentina e Colômbia estão todas na lista dos fornecedores alternativos ao Golfo Pérsico, que o mundo está procurando aí ativamente. Isso é uma oportunidade real para a região. Por outro lado, o Brasil importa derivativos de petróleo e uma parte da refinação ainda depende de petróleo importado. Gasolina, diesel e querosene de aviação responde por uma parcela significativa de matriz energética nacional. Com preços globais altos, isso pressiona a inflação interna, especialmente no custo de transporte e logística, que o Brasil tem peso enorme, dado o tamanho do país e a dependência do modal rodoviário. Para a ANP e o governo federal, o desafio é equilibrar a vantagem de ser exportador com o custo para o consumidor brasileiro, um movimento que o setor e o Ministério de Minas e Energia precisa gerenciar com cuidado nos próximos meses. Tem um tema que poucas pessoas estão discutindo, mas que tem potencial para complicar ainda mais o comércio global. O Irã está pressionando para impor taxas a navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Pensa bem no que isso significa. Se o Irã formalizar esse pedágio marítimo, ele estaria essencialmente cobrando pelo uso de uma rota internacional que, segundo o direito internacional marítimo, incluindo a Convenção UNCLOS, garante o direito de passagem inofensiva a todos os navios. Juridicamente, isso viola acordos internacionais. Mas aqui está o problema prático. Quem vai fazer o Irã cumprir? E se o país decidir pagar a taxa? Por necessidade, por pragmatismo, por dependência, ele pode estar sujeito a sanções americanas por financiar o regime iraniano. É um dilema real. E os prêmios de seguro marítimo para rotas por Hormuz já subiram substancialmente. Algumas seguradoras simplesmente saíram do mercado para essa rota específica, e o exército americano está orientando a navios comerciais a evitar o corredor marítimo quando possível. O comércio global vai se adaptar, mas vai custar mais. E esse custo vai aparecer, no final das contas, nos preços que você paga no supermercado. Agora, a pergunta que todo economista e analista está tentando responder: como isso termina? Vou te apresentar 3 cenários reais. Cenário número 1, desescalada gradual. Aqui, a negociação avança, o Irã volta à mesa, o estreito é mantido tecnicamente aberta e a produção do Golfo se recupera ao longo de 12 a 18 meses. Nesse caso, o petróleo recua para a faixa de 80 a 90 dólares, a inflação arrefeça gradualmente e o crescimento global se recupera no horizonte de 2027. Mas atenção, mesmo nesse cenário otimista, a confiança na região foi abalada de forma permanente. Os investimentos em renováveis já foram acelerados e a ordem energética já mudou. Cenário número 2, conflito intermitente e alta volatilidade. Esse é o cenário que muitos analistas consideram o mais provável. A guerra esfria, mas não termina de verdade. Ataques pontuais, ameaças periódicas ao estreito, sanções vai e vem, negociação avança e recua. Nesse ambiente de incerteza crônica, o petróleo permanece entre 90 e 110 dólares por ano. A inflação é persistente, os bancos centrais mantêm os juros altos por muito mais tempo e o crescimento global fica travado no patamar baixo. Para economias emergentes, esse é o pior cenário. Cenário 3, escalada ampla e realinhamento duradouro. Aqui, o conflito se expande por outros atores regionais, os danos à infraestrutura energética são permanentes e o mundo entra numa reorganização geopolítica profunda. Nesse cenário, o petróleo pode chegar a 150 dólares. A recessão global é praticamente certa e o realinhamento entre China, Rússia e Oriente Médio
forma um bloco que desafia a ordem americana de forma duradoura. A probabilidade de cada cenário? Bom, a maioria dos analistas consultados pelo Eurogroup e pela IHS Markit colocou o cenário 2 como dominante. Tem mais uma dimensão que pouca gente está conectando com clareza: o impacto nas finanças públicas dos governos. Juros mais altos em ambiente de dívida pública elevada é uma combinação potencial explosiva. Os Estados Unidos já estão com um déficit fiscal monumental. Os pagamentos anuais de juros da dívida americana já ultrapassaram US$ 1 trilhão por ano, mais do que o orçamento inteiro de defesa. Na Europa, governos que ampliaram gastos na pandemia e depois na crise energética de 2022 chegaram a esse novo choque com espaço fiscal limitado e, ao mesmo tempo, a pressão crescente por subsídio de energia para proteger famílias e indústria do choque de preço. O economista-chefe do Banco Mundial resumiu muito bem: a economia global vai acabar ficando mais nervosa, e isso não é bom para planejamento de longo prazo, investimento ou crescimento. Agora vamos fechar com os 3 pontos que você não pode esquecer. Ponto 1. Essa guerra não terminou quando as bombas pararam. O choque já está no sistema. Inflação mais alta, juros mais altos, crescimento mais fraco. Isso vai durar meses, talvez anos. Não espere que a economia resete para onde estava em janeiro. Ponto 2. A ordem energética global está sendo reescrita agora. A China está vencendo a corrida pelas renováveis, a América Latina, incluindo o Brasil, tem aí uma janela real de oportunidade como produtora alternativa. E qualquer país que dependa de energia importada de uma única região aprendeu da forma mais cara possível que isso é um risco que precisa ser eliminado. Ponto 3. O Estreito de Hormuz nunca mais será o mesmo. A confiança foi quebrada, e confiança quebrada no comércio global significa prêmio de risco permanente, fretes mais caros, seguros mais caros e rotas mais longas e mais custosas. O insight mais importante que eu deixo para você nesse vídeo inteiro é: os choques energéticos não mudaram só o preço da gasolina, eles redesenharam alianças, realocaram o poder geopolítico, reescreveram matrizes energéticas e determinaram quais países crescem e quais ficam para trás nas próximas décadas. Quem entende isso age com antecedência. Quem não entende, reage quando já é tarde demais. Agora, a pergunta que eu quero que você responda nos comentários é: na sua opinião, o Brasil vai aproveitar essa janela como produtor alternativo de petróleo ou vai desperdiçar a oportunidade como já fez tantas vezes antes? Responde aí nos comentários, quero muito ler o que você pensa. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aí no canal, porque esse tipo de análise com dado real e sem achismo é exatamente o que a gente faz toda semana. E se você quiser entender sobre a bolha de inteligência artificial e as consequências econômicas, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Fique com Deus e até a próxima.